Bom dia, estimados irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos nos colocar de pé para lermos a Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 13, apenas o versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Que o Senhor Jesus acrescente as suas bênçãos acerca da sua palavra. Podeis assentar. Agora, estimados, amados irmãos, eu quero compartilhar convosco esta pequena porção da Escritura, como vocês ouviram na leitura, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Agora, o profeta diz assim: Senhor, eu imagino o que me encontrará no dia do julgamento, se eu dirigir mal a esta gente. Senhor, eu imagino o que me encontrará no dia do julgamento, se eu dirigir mal a esta gente. Tão consciente que eu posso sentir. E eu estou tratando de levá-los à palavra e permitir-lhes viver pela palavra, dizendo-lhes que tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Que o grande Espírito Santo é Jesus Cristo, absolutamente na forma do Espírito Santo, o mesmo homem. Tu dissestes assim: um pouquinho o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, pois eu estarei convosco mesmo em vós, e eu serei que isto és tu. Eu sei, isto és tu, Senhor, e nós queremos em ti, pois nós tivemos fazer a mesma coisa entre nós. Agora, o profeta pegou uma mensagem com o título A Mensagem da Graça. No parágrafo 175, ele pergunta à igreja: você não ama? Não é maravilhoso? Ou eu somente penso que ele é maravilhoso? Agora, pense se esta Bíblia é a sua verdade. E esta Bíblia ensina que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Agora, eu quero lhes perguntar algo. Se ele, o profeta afirma, se ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Deus me perdoe por estar dizendo uma palavra sacrílega. Sim, eu dizendo sim. Mas se ele é o mesmo, eu colocarei isto assim. Então, se. Então, que tipo de pessoa seria ele? Seria o mesmo que foi. Ele estava dizendo assim que se a Bíblia afirma que Jesus Cristo é o mesmo, escute, dizer o mesmo não tem alteração. Dizer eu mesmo não tem nenhuma alteração. É o que primeiro afirma o profeta. Se ele é o mesmo, se a Bíblia afirma ser o mesmo, então ele tem que ser o mesmo em todo o tempo. Agora, eu creio que a Bíblia ensina em Hebreus capítulo 13, versículo 8, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele pergunta: crê você nisto? A congregação responde amém. Bem, se ele é o mesmo, agora, enquanto todos vocês se assentam quietamente por um momento, quero falar com você dentro do meu coração. Então, nós teremos o culto de cura daqui a nada. E nós vamos fazer orações por aquelas pessoas necessitadas daqui a nada. Desejo lhes perguntar algo. Se ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, então, como ele? A única maneira que poderíamos dizer, então, se ele é um espírito, ele agiria da mesma maneira que ele fez ontem. Se ele é o mesmo ontem, ele terá que agir da mesma maneira como agiu ontem. Vê?
É isto correto? Essa pergunta. Ele agiria da mesma forma que ele agiu ontem. Como ele agiu ontem. Os samaritanos receberam isto. E ela disse, Senhor, vejo que és profeta. O que vocês vão fazer com isto, os samaritanos? Vejo que és profeta. Nós sabemos que quando o Messias vier, ele nos dirá estas coisas. Agora escute. Irmão Branham cita esta mulher samaritana. Disse, olha, os samaritanos, quando ele chegou, disse, me conheceram que eu mesmo. Num sentido muito profundo que ele está falando, no parágrafo 233, os samaritanos receberam isto. E ela disse, Senhor, vejo que és profeta. Agora olha, os profetas ontem, quando eles profetizavam, as coisas já aconteciam. Os profetas lá no passado, o que tinha esse samaritano, é que quando for um profeta, ele poderia te contar todo o segredo. Então, quando Jesus chegou, declarou o segredo daquela mulher, disse, vejo que o Senhor és profeta. Então, o irmão Branham está puxando a mente do cristão para entender isso. Eu vejo que és o mesmo ontem, és o mesmo ungido, como aqueles que eram ungidos. Eu vejo que és o mesmo ungido. Então, o que vocês vão fazer com isto, samaritano? Vejo que és profeta. Nós sabemos que quando o Messias vier, ele nos dirá isto, tá vendo? Estas coisas, vem? Eles conheciam o Messias e o que ele seria. Eles conheciam o Messias, o que ele seria. Disse, nós sabemos que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Mas quem és tu? És tu, seu profeta? Ele disse, eu o sou. Eu o sou. E nisto agora ouçam sobre isto. Ela deixou Cantar e foi à cidade e disse àqueles homens nas ruas, correndo através da cidade, e disse, vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Não é este o próprio Messias? E a Bíblia diz que toda a cidade creu nele, porque a mulher havia dito isto. E ele lhe disse porque ele era o Messias. Agora escute, meu irmão. A coisa mais tremenda foi de que a mulher, a cidade creu. Eu gosto disso. Descer até no coração muito profundo de vocês. Porque seria o momento das pessoas dizer agora, não está aí. Dizem que as mulheres não devem pregar. Não está aí. Aquela mulher disse, converteu toda a cidade. Escute bem. A mulher fez chegar a notícia. Disse assim, há um homem que me contou todo o segredo. Escute bem. Creram no que disse a mulher. Que há um homem que me contou todo o segredo da minha vida. Se vocês estão captando onde estou indo. Só. Então, isso mostrando que haveria mulher e a igreja que confirmaria que há um homem que nos contou os mistérios de Deus. E os que estavam lá disse creram por causa da mulher. Se hoje o mundo pode crer que existe uma verdade bíblica, eles têm que crer através dessa mulher. Se hoje a igreja crê que isto é verdade, eles têm que crer através dessa mulher. A mulher apenas é ventre portador da palavra, porque Cristo não poderia vir através do homem. Veio através de útero. A palavra passou pelo útero. E o útero hoje que deveria passar a palavra para nascer no mundo é a igreja. A igreja é o útero que deve receber a palavra e nascer ao mundo. Como assim Maria trouxe Cristo através do seu útero? E o que está a dizer aqui? Aquelas mulheres eram úteis de levar a palavra para Samaria. Aquelas mulheres foram úteis de levar a palavra para fazer chegar aos apóstolos. Depois
depois de nascer a Maria, Jesus não chamou a Maria de mãe. Só dizia, ó mulher. Escute bem, lê a Bíblia. Há de dizer, ó mulher. Por que não dizia mamãe? Chamava de ó mulher. Não era a mãe, dizia, ó mulher. Oh, graças a Deus. Deixa lá um pouco apressarmos dessas coisas aqui. Agora, se isto foi um sinal de Messias de ontem, e ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, será o mesmo sinal de hoje. Se ontem, como Messias, revelou, o irmão Branham está vindo para puxar para ver o que ele está dizendo. Se ontem o Messias revelou segredo para a mulher no poço, se ele é o mesmo Messias, ele vai revelar ainda um segredo para a mulher desta era. Se ele é o mesmo. Se ele não for o mesmo, não vai revelar o segredo. Mas se ele for o mesmo, o Messias que revelou o segredo daquela mulher no poço, ele continuará a revelar o segredo da mulher adúltera sentada sobre as águas. Sabe ela quer ou não quer, mas ele vai revelando. Tu especifica. Sem dúvida alguma. Oh, graças a Deus. Isso dá um tempo para a gente dançar, pô. Mas para ser o mesmo, deve obedecer certos critérios. Porque a palavra mesmo, escuta, a palavra mesmo, não sei, mas tem alguma diferença quando dizer que esse é o mesmo. Esse é o mesmo, não muda. A palavra mesmo significa não muda. Agora, Malaquias capítulo 3, versículo 6, porque eu, o Senhor, não mudo, é o mesmo. Por isso ele diz, eu, o Senhor, não mudo. Para não mudar tem que ser a mesma coisa. Mas você não muda, ele tem que ser o mesmo. Por isso Malaquias disse, eu, o Senhor, não mudo. E quando disse Malaquias, eu, o Senhor, não mudo, o Paulo disse, eu mesmo, ontem, hoje, eternamente, ele não muda. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo, não muda. Agora, para ser o mesmo, oh, glória a Deus, para ser o mesmo em todos os tempos, deve ser eterno também. Para ser o mesmo, para dizer eu, Senhor, não mudo, ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, ele deve ser o eterno. Porque o eterno é o único que não muda. Ele é permanente. O eterno significa permanente. Então, se ele é permanente, então não há nada que mudar. Malaquias disse, eu, Senhor, não mudo. Então, Paulo disse, sim, se ele, o Senhor, não muda, então ele continua a ser o mesmo ontem, hoje, eternamente. Agora, em Hebreus capítulo 7, versículo 3, sem pai, sem mãe, sem genealogia. Agora escute, aí já vem para conectar, para conectar ou juntarmos as coisas para você entender. Se ele é o mesmo ontem foi quando? Quando ele chegou a Abraão. Nós podemos ver quando ele chegou a Abraão. Ele não tinha pai, não tinha mãe, não tinha o quê? É o mesmo ontem. Ele quando chegou a nossa era, através de Maria, ele não teve pai. Ele disse o mesmo, aquele ontem e hoje, e eternamente que vai ter o pai. Se ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele veio a Abraão e disse, eu sou. Antes de Abraão eu já era. O vosso pai no meu tempo reconheceu quem sou. Eu sou o mesmo. Foi o mesmo lá ontem, foi o mesmo aqui, Jesus Cristo, e será o mesmo eternamente. Eu sou o mesmo ontem, hoje, eternamente. Então Paulo ainda repete, depois de Hebreus, depois dele, antes dele escrever Hebreus 13, 8, para confirmar que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente, ele fala aqui no Hebreus 7:3, sem pai, aquele o mesmo é esse que não tinha pai, esse que não tinha mãe, esse que não tinha genealogia, esse que não tinha princípio de dia, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. E em outras palavras, ele diz assim, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Agora, em Apocalipse capítulo 1, versículo 8, eu sou o Alfa, o primeiro. Se ele é o primeiro e ele diz sou o último, agora escute, quando ele diz sou o primeiro,
E ele diz, sou o último. Essa pessoa mudou, né? Continua a ser o mesmo. O princípio e o fim, diz o Senhor, que é. Diz o Senhor que é. O que era? Aquele que foi lá. E há de vir lá à frente. O Todo-Poderoso sou eu. Então, na mensagem profeta, obra-prima, a mensagem, a obra-prima, o profeta fala assim, parágrafo 65, aí começando. Agora, as bases foram fundadas. As bases foram fundadas no Antigo Testamento. O profeta disse, agora as bases foram fundadas através da fé. Amor, graça e perfeição por meio dos patriarcas. Agora, o corpo, escute, a base esta foi fundada pelos patriarcas. Mas o corpo, eu podia pegar isso aqui. A base foi fundada por quem? Por patriarca. A fé. A fé foi fundada por patriarca. E se vocês forem a ver, disse o corpo foi fundado pelos profetas. Até que venha a cabeça. Que está a falar como é profundo. Agora, o corpo de trabalho que chegou a esta grande obra-prima foram os profetas, que eram a palavra. Eu espero que vocês possam ler isto. Vem? Os profetas, não as leis, os profetas. Pois os profetas eram a palavra vindicada, a qual forma o corpo. Não os patriarcas, os profetas. Eles eram a palavra. Finalmente, como ele começou lá atrás nos dias de Moisés e veio através dos profetas para cada um, isto finalmente construindo um corpo se aproximando o tempo todo. E o maior de todos eles era João. Assim diz a Bíblia. Jesus disse isto. Não há homem algum nascido de mulher tão grande como o João Batista, pois foi ele quem pôde introduzir a palavra. E então, estão vendo isto? Foi ele que introduziu a palavra. E então, vem finalmente a grande cabeça, a cabeça de tudo isto. O restante do corpo simplesmente falou disto. A base foi colocada pelos patriarcas, mas o corpo foi construído pela palavra, que eram os profetas. E aqui vem a cabeça de tudo isto. Jesus entra em cena. Ali, quando a cabeça foi colocada sobre isto, nós encontramos nela toda a obra de Deus. Nós encontramos nele o reflexo perfeito da palavra, pois ele era a palavra, a plenitude da palavra. Agora, outra vez, Deus tem a perfeita obra-prima, como disse Isaías. Eis o meu servo, a minha obra-prima, que eu tenho tipificado através de todas as eras destes últimos perfeitos que vêm. E aqui está ele, bem diante de mim, um perfeito, ali em sua própria imagem, refletido a Deus. Pois ele disse em São João capítulo 14, quando me vens a mim, vens ao Pai. Aí está a obra-prima, perfeita. E agora, no princípio era o verbo, voltando, o mesmo ontem, hoje, eternamente. Esse o mesmo, disse no começo, era o verbo. Esse o mesmo, disse no começo, era o verbo. Este o mesmo, disse, estava com Deus. Vocês estão me entendendo bem? Porque ele disse, sou o mesmo ontem, hoje, eternamente. Esse o mesmo, no princípio era o verbo. E este o mesmo, o verbo estava com Deus. E este o mesmo, disse ele estava com Deus desde o começo. O mesmo ontem, hoje, eternamente. O mesmo estava no princípio com Deus, o mesmo era verbo, o mesmo se fez carne. O mesmo se fez carne. Ele, o verbo se refletindo na obra-prima, em sua própria semelhança. Deus de volta outra vez em sua própria semelhança. A forma da palavra sendo refletida na imagem de um homem, a obra-prima. Na mensagem de Apocalipse, segunda parte, capítulo 4, né? Apocalipse 4, segunda parte, os 24 anciãos. Quero começar no parágrafo 146. Agora, nestas, a primeira pedra, quero que vocês
capte bem, para ver que ele é o mesmo. Nesta, a primeira pedra, o primeiro, quantos sabem quem foi o primeiro filho? Qual era o seu nome? Rubem, correto. Quem foi o último? Benjamim. Isto é certo. A pedra zodiacal de Rubem era jaspe. E a pedra de Benjamim era sardônica. Ele era para ser considerado como Rubem, ou podemos dizer, era para ser considerado como quem? Jaspe. E ele era para ser considerado como Benjamim, que é sardônica. Vê? O primeiro e o último. Não é o mesmo? Ele é o mesmo. Desde Rubem ao Benjamim. Desde Jaspe ao sardônica. Diz que ele é o mesmo. Aquele que era, o que é, o que há de vir. Ele era o mesmo ontem. Era Alfa ontem. E o mesmo terminou como ômega, em grego. O mesmo foi A. E o mesmo é o zero, no final. Mesmo ontem, hoje, eternamente. No alfabeto grego. Ele era o primeiro e o último. Ele era o Benjamim a Rubem. De Rubem a Benjamim. Oh, que coisa! Ali estava ele, como a pedra sardônica e a pedra de jaspe. Ele estava assentado sobre esse trono. 149. Pedra de jaspe sardônica. A glória de Deus é Jesus Cristo. O mesmo foi a glória de Deus. A glória de Jesus Cristo e a sua igreja. Escuta, a glória de Deus é Jesus Cristo, enquanto que a glória de Jesus Cristo é quem? É a igreja. E ele foi o primeiro. O que era ele? Ele foi o princípio do tempo. Ele é o fim do tempo. Ele foi o primeiro dos patriarcas. Ele é o último dos patriarcas. Ele era a igreja que havia no... Ele era o Espírito que estava na igreja de Éfeso. Para ouvir que eu mesmo sempre. Eu mesmo. O Branham disse, ele é o mesmo que estava com os primeiros patriarcas. Ele era o mesmo que estava com os últimos patriarcas. Primeiro patriarca, Rubem. Segundo patriarca, Benjamim. Então, ele disse que é o mesmo. Então ele continua. Ele era o mesmo que estava com aquela igreja, desde o Egito para Canaã. Ele diz, ele será o Espírito Santo que estava com a igreja no Éfeso. Ele é o Espírito da igreja em Laodiceia. É o mesmo ou não é? É o mesmo. É o mesmo Espírito que estava com Laodiceia. Glórias a Deus. Ele é o mesmo. Elia Tesbita. Ele é o mesmo. Elia Tesbita. Ele é o mesmo. Eliseu. Ele é o mesmo. João Batista. Ele é o mesmo. William Marion Branham. Ele não é o mesmo? Ele é o mesmo. Ele é o mesmo. Vem? O Espírito da igreja em Laodiceia. Ele é o primeiro e o último, de A a Z. Primeiro, último, aquele que era e virá. Ele é o mesmo. Raiz e a descendência de Davi. Ele é o mesmo. A estrela da manhã. Ele é o mesmo. O lírio dos vales. Ele é o mesmo a rosa de Saron. Oh, existem 400 e tantos títulos na Bíblia que lhe pertencem. Simplesmente pense nisto, o que ele era. E mesmo assim, ele era humilde. Apesar de ser tudo isto, ser o mesmo ele em tudo, ele sempre foi humilde. O Senhor Jesus que havia nascido em uma manjedoura para a glória de Deus. Oh, a presença de Deus não reconhecida, parágrafo 223. Então, se ele é o sumo sacerdote, ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Então, se você o tocasse esta noite, ele agiria como agiu lá. Mombrana estava já vivificando a fé já dos que queriam algum algo. Ele disse, agora lembre-se, o nosso tema foi de que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele disse assim, então, se você crê que ele é o sumo sacerdote,
sumo sacerdote. Como eu disse, o sumo sacerdote, nós temos o sumo sacerdote que pode compadecer das nossas fraquezas, das nossas enfermidades. Então, irmão Branham, se ele é o sumo sacerdote, que pode compadecer por sua necessidade, então ele é o mesmo ontem, hoje eternamente. Então, se ele é o mesmo ontem, oh, glórias a Deus. Escute, se ontem, pelo seu toque, ficou sarado da pessoa, e se hoje tocar também, ele pode curar. Se ontem, pelo toque, pessoas foram curadas, se ontem, pela fé, pessoas foram curadas, o irmão Branham disse nessa mensagem, vê? Então, se você o tocasse esta noite, ele agiria como agiu lá no passado. Está certo? A congregação diz amém. Como ele agiu ontem, se ontem criou os céus e a terra, você pode me dizer se hoje ele estivesse aqui, ele não pode criar? Ele não pode criar. Se ontem criou, ele criou o esquilo. Em dado momento ao irmão Branham, porque ele é criador. Ele criou esquilos, hoje não havia esquilo, para mostrar que eu sou mesmo ontem, hoje e eternamente. Se ontem criou pragas no Egito, de que número foi? Ele pode criar até hoje. Se ontem criou a paz, ele pode criar a paz hoje. Se ontem criou via de escape para os filhos de Israel, ele não pode criar via de escape para nós? Ele pode criar via de escape para nós. Se ontem curou, ele pode curar até hoje. Agora, a minha pergunta é, se ontem perdoou, ó mulher, vá, não volte mais a fazer essas coisas. Ele não pode fazer a você? Ele não pode fazer a qualquer um que tem pecado? Não faça mais isso. Vá em paz. Ele pode fazer, se ontem perdoou, ele pode perdoar. Agora, se ontem ressuscitou, Lázaro sai, ele não pode ressuscitar a outra vez? Ele disse, sou mesmo ontem, hoje, eternamente. Se ontem moveu sobre as faces das águas, movia lá em Gênesis, ele estava movendo sobre as faces das águas, chegou o tempo onde ele estava movendo-se, o molho movido, estava no meio do povo, se movendo. Ele estava no meio do povo, sendo empurrado Jesus de um lado para outro. Pessoas querem saber. Sim, o mesmo Espírito que estava movendo sobre a face das águas, estava na carne humana movendo-se no meio do povo. Ele pode fazer. Se ontem ele interpretou línguas estranhas, até hoje ele pode fazer. Até hoje ele pode fazer. Se ontem ele criou via de escape para os filhos, ele disse, olha, sigam, eu estou convosco todos os dias, até a vossa chegada. O irmão Branham disse, a coluna de nuvem não apartou. A coluna de nuvem, a coluna de fogo não apartou, não fugiu dos filhos de Israel, desde a primeira marcha até chegar em Canaã. Só depois de chegar em Canaã, a coluna de fogo já não ficou mais lá, graças a Deus. Porque a obra da coluna de fogo tinha terminado. Cumpriu. Se um dia o Espírito Santo fazer chegar a sua igreja, não pode haver mais a coluna de nuvem sobre a noiva. Porque a noiva já chegou na glória. A noiva não precisa mais de pregar. A noiva estará na presença do seu rei. Presença do seu noivo. Isso é o que nos agrada. Agora, amados irmãos, a pena era para você ouvir, você ter confiança que se o mesmo Deus que prometeu em estar conosco todos os dias, na hora certa de angústia, Ele estará presente para se fazer conhecer que ainda é o mesmo no mundo. Então Deus vos abençoe. Amém.